Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Nós começamos o tempo de preparação bem próximo do Natal do Senhor. Daqui a uma semana já vamos celebrar o nascimento de Jesus. E nessa semana nós queremos nos deter nos acontecimentos principais que giraram em torno do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós começamos essa preparação lendo essa genealogia de Jesus Cristo, conhecendo os seus antepassados, conhecendo as gerações anteriores, sabendo que Jesus Cristo é filho de Davi, mas ele é acima de tudo filho de Abraão. Abraão, o patriarca que foi chamado de Ur na Caldeia, levado para uma terra prometida por Deus, e Deus prometeu a ele que daria a ele uma descendência tão numerosa como as estrelas que há do céu, mas é que da descendência de Abraão é que nasceria o Salvador da humanidade. Cristo é o cumprimento dessas profecias. Passaram-se tantas gerações até que chegasse a Jesus. Mas quando eu olho essa lista de nomes e tantos nomes, uns nomes até às vezes difíceis de falar, de se pronunciar, de se dizer, mas cada nome representa uma vida, cada nome representa uma história, cada nome marca um nome na história do próprio Cristo Jesus. São os antepassados do Senhor. Como a palavra de Deus faz uma menção honrosa aos antepassados do Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós também precisamos olhar com muito carinho, com muito cuidado, com muito amor para a nossa própria história. E a nossa história não começa com o nosso nascimento, não começa com o dia que eu nasci, que eu vim a este mundo. Não, a minha história começa com os meus antepassados. Como tem importância para mim a história do meu pai, da minha mãe, como tem importância para mim a história dos meus avós, e já são 4 avós, e se for olhar aí os bisavós, os tataravós, e de onde eu vim, quantos me precederam nessa história, e eles deixaram marcas na minha vida, no meu temperamento, no meu caráter, no meu jeito de ser, na saúde, nas enfermidades, enfim, eu sou a continuação de uma história. Eu sou único para Deus. Não existiu outro Padre Roger como eu antes, nem existirá depois, mas eu sou a continuação de uma história que lá começou. Quanto mais eu conheço a minha história, quanto mais eu me aprofundo nela, mais Deus pode curar a minha própria vida. Por isso que quando eu vou conhecer os meus antepassados, eu vou entrar na minha própria história de vida. E olha aqui os antepassados de Jesus, aqui tem de tudo. Homens santos, homens virtuosos, homens bondosos. Mas aqui também tem homens que cometeram pecados graves. Aqui tem de prostituta, aqui tem de adultério, adúlteros e tantos outros. Cristo não ignorou nenhum. O evangelista fez questão de mencionar todos eles, estão todos aqui marcados. Nós não podemos ter vergonha da nossa história. Nós não precisamos esconder nossa história. Nós precisamos conhecer cada vez mais a nossa própria história. Nós precisamos conhecer de onde viemos para entendermos melhor para onde iremos, mas o que estamos vivendo no momento. Jesus Cristo nasceu para curar a história da humanidade. Ele quer curar a minha humanidade, a sua humanidade. Ele quer curar a história de todos nós, desde que tenhamos abertura para acolhê-lo como nosso Salvador e permitir que conosco Ele repasse a nossa história como Ele repassou sua própria história de vida, para que a cura de Deus seja plena em nós. Deus abençoe você.